Olá, seja bem-vindo a mais uma aula deste curso de Introdução ao Estudo do Direito. Hoje, na nona aula, estaremos a falar sobre o direito subjetivo em sentido estrito. Esta aula é a primeira parte que vai falar sobre o direito subjetivo. Teremos uma segunda aula. O direito subjetivo é a faculdade ou poder reconhecido pela ordem jurídica a uma pessoa de exigir ou pretender de outrem um determinado comportamento positivo ou negativo, ou de, por ato da sua livre vontade, só de per si ou por ato integrado da autoridade pública, produzir determinados efeitos jurídicos que inevitavelmente se impõem a outra pessoa. Esta é a definição geral de direito subjetivo. Nesta definição, existem duas modalidades de direito subjetivo. Temos, primeiro, o direito subjetivo em sentido estrito e, segundo, o direito potestativo. Nesta primeira aula falaremos apenas sobre o direito subjetivo em sentido estrito. Assim, direito subjetivo em sentido estrito é a faculdade reconhecida pela ordem jurídica a uma pessoa de exigir ou pretender de outra um determinado comportamento positivo ou negativo. Na segunda parte temos o direito potestativo, que se define como sendo o poder de, por ato da sua livre vontade, só de per si ou integrado por ato da autoridade pública, produzir determinados efeitos jurídicos que inevitavelmente se impõem à outra parte. Esta segunda parte da definição de direito subjetivo trataremos detalhadamente na segunda aula. Nesta aula trataremos apenas do direito subjetivo em sentido estrito e na próxima, tal como disse, falaremos sobre o direito potestativo. O que se pode tirar da definição de direito subjetivo em sentido estrito? Trata-se de uma faculdade de agir, ou em latim facultas agendi, porque o seu exercício é opcional, isto é, o titular do direito tem liberdade de exercer o direito ou não. Um exemplo clássico de um direito subjetivo que se apresenta como uma faculdade é o direito de propriedade. Neste tipo de direito, o titular do direito ou proprietário tem a faculdade de usar, fruir ou dispor do seu bem. Em outras palavras, a pessoa dona de um bem pode usá-lo, alugá-lo ou arrendá-lo conforme se trate de bem móvel ou imóvel. Outros exemplos em que o direito subjetivo se apresenta como uma faculdade são a aceitação da herança, porque o herdeiro tem o direito de aceitar ou repudiar a herança, o direito de testar, ou seja, de fazer testamento. As pessoas podem ou não deixar testamento. O direito de ação nos litígios privados, já que a pessoa lesada pode ou não intentar uma ação judicial e ninguém a pode obrigar a fazê-lo. Assim, o direito de ação é uma faculdade nos casos em que se trata de ações privadas, como cobranças de dívidas, restituição de posse, divórcio e outros litígios não penais. Todavia, mesmo no direito penal, nas ações penais de natureza privada, como calúnia, difamação, ofensas morais e outros, o ofendido tem a faculdade de exercer ou não o direito de ação penal, podendo até desistir após o início do processo. De forma resumida, nos casos em que o direito subjetivo se apresenta como uma faculdade, o titular do direito tem a faculdade de exercê-lo ou não. Se de um lado o titular do direito tem a faculdade de agir ou não, do outro lado, caso o titular do direito exercê-lo, o adversário ou contraparte terá o dever jurídico de agir ou não agir conforme a natureza do direito em causa. Isto é, se o dever jurídico referir a uma ação, diz-se que o direito subjetivo impõe à contraparte um comportamento positivo ou facere, como se diz em latim. E se o dever jurídico se referir a uma omissão, diz-se que o direito subjetivo impõe um comportamento negativo ou non facere, como se diz em latim. A palavra positivo aqui refere-se à prática de um determinado ato e a palavra negativo à não prática de nenhum ato. Assim terminamos por falar sobre o direito subjetivo em sentido estrito. Muito obrigado por assistires a esta aula. Estaremos juntos na próxima aula. Eu sou Fernando Chessing. Bons estudos.